Regência do verbo responder. Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Cel Marques. Você já se perguntou qual é a regência do verbo responder? Ele é transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto? Você saberia dizer qual é a opção correta? Ele respondeu à pergunta, ele respondeu à pergunta. Ele respondeu à professora, ele respondeu à professora. Com acento indicativo de crase ou não? Você saberia dizer? Com apenas um complemento, o verbo responder é transitivo indireto. A regência é feita com a preposição a, quer o complemento se refira a coisas ou a pessoas. Vamos ver os exemplos. Ele respondeu à pergunta. Quem responde, responde a algo. Ele respondeu à professora. Quem responde, responde a alguém. Nos dois casos, nós temos objetos indiretos. E por que o verbo responder ele é transitivo indireto? Porque ele tem apenas um complemento, que é o objeto indireto. Apesar da existência da regra anterior, há uma forte tendência para a omissão da preposição a na linguagem coloquial. Por exemplo, respondeu à pergunta, respondeu uma pergunta, respondeu várias perguntas. Por que essa questão da regência do verbo responder gera confusão? Justamente por isso, porque na linguagem coloquial a tendência é não se usar, é omitir essa preposição a. Por isso que ocorre essa confusão, essa dúvida com relação à regência do verbo responder. Mas, de acordo com a norma culta, de acordo com a norma padrão, o certo é respondeu à pergunta com a ocorrência da crase, respondeu a uma pergunta, respondeu a várias perguntas. Com a presença simultânea de dois complementos, o verbo responder atua como verbo transitivo direto e indireto. Agora muda um pouquinho, vamos ver. Ela respondeu à pergunta à professora. Nesse caso, nós temos dois complementos e eles aparecem ao mesmo tempo. A pergunta passa a ser objeto direto, a professora é objeto indireto. Muito cuidado com essa particularidade do verbo responder. Quando você tem dois complementos, o complemento que se referir a coisa vai ser o objeto direto e o complemento que se referir à pessoa vai ser o objeto indireto. Nesse caso, o verbo responder passa a ser um verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver mais exemplos. Ele respondeu à questão à diretora. Temos aqui dois complementos sendo usados simultaneamente. Um objeto direto, que é a coisa, e um objeto indireto, que é a pessoa. João respondeu-lhe às dúvidas. João respondeu às dúvidas, é a coisa, o objeto direto, e o lhe é o objeto indireto que se refere à pessoa. Quer dizer, João respondeu às dúvidas a ele ou a ela. Esse lhe está funcionando como objeto indireto. Nesses casos, o verbo responder é transitivo direto e indireto. O verbo responder atua como um verbo transitivo direto quando o complemento é a própria resposta. Por exemplo, respondeu que não queria água. Esse que não queria água é a resposta do responder. Por isso que diz que é um complemento, é a própria resposta. Respondeu que não queria água é o objeto direto. Respondeu que não estava animado é o objeto direto. Respondeu que iria ao evento é o objeto direto. Você deve estar percebendo que dentro desse objeto direto existe um verbo. Então, esse é um objeto direto oracional. É um objeto direto em forma de oração. O verbo responder atua como verbo transitivo indireto quando assume o sentido de responsabilizar-se. Vamos ver os exemplos.
respondeu por todas as acusações, ou seja, se responsabilizou por todas as acusações. Os pais respondem pelos filhos. Por todas as acusações e pelos filhos é o objeto indireto do verbo responder. Nesse caso, quando o verbo tem o sentido de responsabilizar-se, a regência desse verbo é feita com a preposição por. O verbo responder pode ainda atuar como verbo intransitivo. É isso mesmo, verbo intransitivo. Sendo assim, não haverá complementos. Por exemplo, a mãe chamou, mas o filho não respondeu. Não tem complemento. Mesmo questionado, o homem não respondeu. Também não tem complemento. Eu não respondo quando estou triste. Também não tem complemento. Nesses casos, o verbo responder é intransitivo. Vamos fazer agora um resumo para reforçar tudo isso que nós vimos. Quais são as regências do verbo responder? Ele pode ser um verbo transitivo indireto, respondeu às dúvidas, o complemento é coisa. Ele pode ser também um verbo transitivo indireto, respondeu à diretora, sendo que o complemento é pessoa. Nesses dois casos, a presença da preposição é obrigatória. Ele ainda pode ser um verbo transitivo direto e indireto, quando o complemento aparecer simultaneamente, quando os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto, aparecerem simultaneamente. Respondeu às dúvidas, objeto direto, à diretora, objeto indireto. Pode ser também um verbo transitivo direto, quando o complemento é a própria resposta. Por exemplo, ele sempre responde que está entediado. Que está entediado é um objeto direto. Tem um verbo aí no meio, está. Então, é um objeto direto oracional. Pode ainda ser um verbo transitivo indireto, quando tiver o sentido de responsabilizar-se. Ele responde pelos filhos. E, finalmente, pode também ser um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não exige complemento, nem OD, nem OI. A mãe chamou o filho, mas ele não respondeu. Não tem nem objeto direto, nem objeto indireto. Que bom que você ficou comigo até aqui. Se você gostou desta aula, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Esse seu retorno é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Muito obrigada e até a próxima!